Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse atendimento que pode ser feito tanto pelo Instagram. Normalmente, pelo Instagram, a pessoa me faz a pergunta e eu respondo por áudio, né? E no WhatsApp é melhor quando a pessoa quer fazer uma consulta completa, porque aí demora mais ou menos quase uma hora e pouco de consulta, e a pessoa vai vendo as cartas, né? E eu vou podendo falar com a pessoa, a gente faz por vídeo. Então, mas hoje eu vou responder para uma pessoa. Eu já até pedi a autorização se eu podia fazer o atendimento gravando, porque assim vocês vê como que eu faço, tá? E isso é para, normalmente é sempre para uma pergunta, né? Que eu falo para vocês fazerem lá no Instagram. Eu uso também a numerologia. Então eu faço assim, olha, a pessoa me dá o nome dela. Aqui eu vou colocar Dan, porque, né? E ele nasceu dia 29/5/1985. Então eu sempre começo fazendo a conta do destino da pessoa, que aqui no caso eu vou somar 2 mais 9 mais 5 e a data completa do nascimento. Então aqui o ano dá 8513, com 10 dá 23, que se você somar de novo vai dar um 5, o 5 do mês e o 9211, que a gente reduz novamente e vai dar um 2. Então aqui dá 5, 10, 12. Então aqui eu já sei que o destino do Dan é um 3, tá? Outra coisa que eu já consigo ver só pela data de nascimento é o seguinte: normalmente, quem nasce no mês 5, que é o mês de maio, o número 5 é sempre o número assim do movimento, da liberdade. Então, quem nasce no mês 5 tem uma tendência a não gostar de ficar preso, não gostar de serviço, de trabalho, aonde ela fique fechada. É claro que vai depender dos outros números, que logo depois desse atendimento, eu vou fazer um vídeo explicando para vocês mais ou menos como funciona a numerologia, tá? Então, normalmente, quem nasce no dia 5 já é assim. A partir do dia 20, 21, quando entra o signo de Gêmeos, então, esse pessoal do mês 5 ainda são pessoas mais aceleradas um pouco, não são pessoas assim de encasquetar muito na cabeça. O signo de Gêmeos aí entra e faz com que a pessoa seja mais maleável, mais gosta de liberdade. Dificilmente vai ficar trabalhando fechado num lugar, sabe? Gostam de movimento. Aqui no caso do Dan, logo de cara eu vejo que ele nasceu no dia 29. E o 29, na numerologia cabalística, ele é um 11, que a gente considera um número mestre. Então, o que eu vou falar agora aqui serve para quem nasceu dia 29 e para quem nasceu dia 11. E isso é de qualquer mês, tá? Qualquer mês do ano, quem nasceu dia 29 ou dia 11 tem essas características. Normalmente são pessoas que têm o pensamento muito acelerado. Eles pensam muitas coisas ao mesmo tempo,
e até são chamados de hiperativos. E tem muita criança que é tratada até no médico com remédio e tudo por causa dessa hiperatividade mental. Eles não ficam muito tempo com uma coisa. Desde criança você começa a perceber que essas pessoas, a criança não fica 10 minutos com brinquedo, não fica 10 minutos. A coisa mais difícil é conseguir fazer essas pessoas sentarem, fazerem lição, ficarem quietas na sala de aula, porque eles são mesmo, a mente deles, os pensamentos deles são muito ativos. Então, existe o lado negativo, existe o lado positivo, porque eles têm muitas ideias, são criativos e tudo. Mas existe o lado negativo, que é muito difícil deles focarem numa atividade só. Então, são pessoas que, às vezes, na vida, demoram muito a focar numa coisa. Outras, eles costumam enjoar daquilo. Porque, como vem novos pensamentos, aquilo que ele pensou ontem ou hoje de manhã, ele já, sabe, aquilo ele já está descartando, ele já está achando que o próximo pensamento, a próxima ideia dele é melhor. Então, também tem gente que confunde isso com perfeccionismo, achando que eles são perfeccionistas, né? Mas não é próprio do número. Então, é a própria pessoa que vai ter que ter um controle mental para diminuir essa velocidade desses pensamentos. Não adianta, ninguém consegue fazer nada a não ser a própria pessoa. Sabe, dela se forçar mesmo a focar num caminho e numa ideia. No caso aqui do Dan, ele ainda tem o destino dele, é um 3. E o 3 são de pessoas extremamente criativas. Outra coisa importante do número 3 é que eles precisam, eles são muito comunicativos, sabe? Eles conversam com todo mundo, eles fazem amizade com facilidade, eles têm o dom da comunicação. Mas isso aqui, no caso do Dan, ele vai precisar focar ainda mais, porque como ele tem esse 11 do 29 que ele nasceu, então ele tem milhões de ideias criativas. Milhões, 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 assim, seguidamente. Mas ele não acaba tendo dificuldade de focar em algum objetivo, né? Inclusive a pergunta dele para agora, que ele fez aniversário, é de como vai ser esse lado profissional dele, que está realmente com muitas ideias e ele quer saber se vai dar certo, né, esse ano, colocar em prática aí uma ideia que ele tá. Agora, então é isso, porque ele tem ideias extremamente criativas, o destino dele, se eu fosse, né, para dar um aconselhamento, seria até de ele dar aulas, ensinar alguma coisa que ele sabe. Usar essa comunicação que ele tem, a facilidade que ele tem dessa comunicação e expressar isso para ensinar as pessoas. Que aí ele vai se dar muito bem. Que esse, na verdade, é o destino. É o que a pessoa. O nosso destino é aquilo que a gente veio para fazer. Sabe? Que está no nosso caminho mesmo, sabe? Aquilo que é para a gente colocar em prática. Então, no caso dele, eu acredito que ele iria se dar muito bem focando em algum assunto que ele deve conhecer muitas coisas, muitos ramos, porque são curiosos, né? E ele vai ter que cumprir esse destino 3. E é um destino, é um dos melhores destinos, viu, no 3. Porque eles são do sucesso, da fertilidade, do crescimento, da expansão e da comunicação. Então, é através da comunicação que eles vão conseguir
expressar, colocar para fora tudo isso que eles têm na cabeça, tá? Outra coisa que eu faço é o ano pessoal. O ano pessoal da pessoa eu faço assim, com o ano que nós estamos vivendo. Então, a pessoa que já fez aniversário até hoje, né? Hoje que é dia 2 de junho, quem está fazendo até hoje, coloca 2024, que dá um 8. E aqui no caso, o 29, né, acaba dando um 11, 2, mais o 5 do mês, dá 7, e mais o 8 do ano, que é somando 2 mais 4, dá um 8. Então, aqui no caso, dá 8, 7, 15, que vai dar um 6. Então, para o Dan, esse ano, vai ser um ano onde ele precisa focar bastante na família, se ele tiver filhos, focar nos filhos. Outra coisa, se ele tiver com ideia de fazer alguma reforma na casa, alguma modificação, é um ano bastante propício, porque o ano 6 é um ano muito ligado à família, a reuniões, a amigos, presente. Vai ser um ano onde ele vai até receber mais pessoas na casa dele. E também é um ano mais calmo do que foi o ano passado, até agora há pouco, que ele estava no ano 5. Então, imagina, uma pessoa que nasceu no mês 5, que é um 11 de personalidade, com destino 3, se estava ainda vivendo um ano 5, então esse ano passado, para o Dan, foi um ano extremamente corrido, extremamente acelerado. Ele deve ter tido muita ansiedade, agora vai acalmar um pouco nesse ano 6. E o ano 6 também fala já logo de cara que é para a pessoa focar. E se ele tiver com alguma ideia de trabalho que tenha relação com coisas para a família, ou coisas de alimentação também, é muito bom um ano 6 para tudo que é ligado com alimentação. Então, se ele estiver focando em algum desses ramos, parte também de medicina, de cuidado, porque o número 6 é o número de cuidar das pessoas, né? Então, se ele estiver focando em alguma coisa nesse sentido, esse ano é o ano realmente dele focar em algum desses segmentos, tá? De saúde, de educação, para ensinar coisas para as pessoas, né? Porque tem a ver muito com essa coisa da família, da escola, do ensinar. Então vai ser um ano muito bom se ele puder ensinar, né? Começar a ensinar as pessoas. E vai ser um ano mais calmo, tá bom? E agora eu vou colocar aqui a carta para ele no sentido da pergunta que ele me fez em relação a essa parte profissional de como vai ser esse ano. Olha, a carta que já saiu aqui logo de cara para essa pergunta que ele fez da parte profissional já mostra aqui que ele realmente precisa fazer alguma mudança nessa ideia que ele está, para que ele não perca dinheiro esse ano. Porque se ele não focar e se ele não mudar essa ideia, porque ele deve estar com alguma ideia muito fixa em alguma coisa, mas o tarô já está falando que essa ideia não vai dar bons frutos. Então é preciso que ele realmente pare e faça
um estudo, né? E faça uma mudança de alguma coisa aí nesse sentido. Olha, outra coisa que saiu aqui, que não vai ser um ano muito bom para que ele assine contratos assim, contratos fixos, sabe? De coisas assim que nem comprar. Esse ano não vai ser um ano muito bom, talvez para assinatura assim de comprar coisas grandes, sabe? Que você precise assinar coisa em banco e tal. E precisa tomar bastante cuidado se aparecer alguma coisa nesse sentido. Precisa ser bastante estudado, tá? Para não se repetir já coisas que aconteceram no passado aqui, né? Alguma coisa que a pessoa se predispôs realmente a cumprir alguma coisa e não está conseguindo. Então precisa tomar cuidado esse ano aqui e ficar muito mais ligado, que nem eu falei, realmente na família. Olha, essa ideia que o Dan está tendo, o tarot está dizendo o seguinte: é para pôr em prática, sabe? Fazer algumas pequenas modificações aí nessa ideia, não ser tão exagerada, começar menor, e ela vai dar frutos. Vocês realmente têm que decidir, focar, e ela vai dar frutos, só que não vai ser uma coisa muito imediata, tá? Eu percebo que se começar agora, talvez alguma coisa comece a aparecer, mas é mais para o fim do ano, tá? Porque a carta da temperança é uma carta positiva, é uma carta de proteção, proteção das ideias. A carta da lua que saiu aqui é uma carta onde a pessoa precisa realmente focar em uma coisa só, sair, sabe, dessa rodinha do hamster que a pessoa tá, que aqui já saiu aqui a roda da fortuna, que é a carta de mudança, de movimento, mudar o foco. E aqui a carta da lua é centrar nesse novo foco e não desviar a atenção. A carta de saiu, a carta de realmente, se o Dan pegar mesmo esse ano, determinar, focar em uma coisa só e controlar essa mente pensante, acelerada, né, de mudanças rápidas de ideias, ele vai ter bastante sucesso, sabe? Ele vai ter ajuda da família, de pessoas próximas, e ele vai ter bastante sucesso, mas ele precisa ter foco e determinação. E para complementar aqui, confirmando tudo isso que saiu aqui, saiu a carta do mago e o 10 de copas. Então são duas cartas muito positivas. A carta do mago, normalmente, ela nos mostra que a pessoa, está mostrando aqui que a pessoa está com muitas ideias, sabe? E ela não está conseguindo ainda focar em alguma coisa. Mas é uma carta muito positiva, porque é uma carta de que ela nos empurra para iniciar, para fazer e pôr em prática. Então, a única coisa que ele precisa realmente esse ano é focar. O 10 de copas significa felicidade na família, felicidade no trabalho, felicidade com clientes, sabe? Vai ser um ano que, junto com o número 6, vai ser um ano extremamente bom, desde que ele consiga realmente desacelerar, tá bom? Então é assim que eu faço o meu atendimento para a pessoa, e no Instagram normalmente eu faço por áudio, e
WhatsApp é tudo com hora marcada, né? Precisa marcar, mas no WhatsApp eu faço por vídeo também. Tanto uma pergunta só, como se outras perguntas. Outra coisa, lá no meu site, se vocês entrarem, é www.amaga-do-tarô, ali também tem aqueles links para vocês entrarem no Instagram, entrarem no WhatsApp para conversar comigo. Lá tem o valor da consulta, que é um valor muito pequenininho mesmo, para essa consulta que eu fiz hoje, ó, que demorou quase 20 minutos, né? E é um valor bem irrisório mesmo. E então vocês entrem lá, vejam o valor e marquem outra pelo Instagram ou pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo